Oi, oi! Eu estou muito feliz de contar para vocês como foi o meu parto domiciliar. Hoje a Laura completa 38 dias, né? Um mesinho e pouco, e é um vídeo muito especial para mim e espero que seja também especial para vocês. O parto foi uma das maiores aventuras da minha vida. Acho que tanto para mim quanto para o Ricardo foi um dia muito especial, foi incrível. Até, pode parecer clichê, mas realmente é difícil descrever o que a gente sente, né, no dia do parto e naquele período ali, algumas horas e alguns dias após o parto. Né? É algo que é tão mágico, é tão sublime, que por mais que a gente tenta descrever, nunca será descrito da forma que a gente realmente sente, da forma que a gente vivencia, né, o trabalho de parto. Porque ele não é algo que é meu, que é de outra pessoa ou que é da bebê. É algo que é da família, né, como um todo, porque todo mundo ali vai parir junto, tanto a mãe, o pai e a criança. E eu vou começar explicando para vocês o motivo de que cesárea não era uma opção para mim. Então eu fiz tudo que eu pude de preparação para o meu corpo, para minha cabeça, alma, para não ser enganada e para não cair numa cesárea. Né? Eu já fiz muitas cirurgias desnecessárias e cirurgias gravíssimas. Uma delas eu quase morri no pós-cirúrgico. Não era hora, é só por isso que eu não morri mesmo, não era hora, foi uma super negligência médica. Também tenho várias outras cirurgias, por exemplo, isso aqui foi erro médico, eu tive que fazer várias cirurgias para consertar o meu braço. Então eu tenho esse ranço de médicos incompetentes. Eu passei a minha vida inteira sempre internada, sempre em hospital. Então, assim, ó, eu tenho o dia que eu estiver morrendo, que aí não tem mais o que fazer, eu vou para o hospital. E o meu parto não é isso, né? O meu parto não tem a ver com doença, né? A gestação não tem a ver com doença. Então eu queria que fosse num ambiente do qual eu me sentisse plenamente feliz e plenamente confortável, que era a minha casa. Então, antes mesmo de eu engravidar, eu já tinha decidido que o dia que eu engravidasse, eu teria um parto domiciliar. Então, por isso que eu estudei tanto e tentei levar uma gestação mais saudável possível, para que, né, eu não corresse o risco, né, de ser enganada para ser levada para uma cesárea, ou então até desenvolver algum problema que realmente seria um indicativo de cesárea. Então, a forma de parto ela foi escolhida através da minha experiência de vida. Ela não é a mesma experiência que outras mulheres, né? Então, se você se sente mais segura em ir para o hospital, não tem problema, vá para o hospital. Se você se sente mais segura em fazer uma cesárea, faça cesárea. Mas para mim não era uma opção, porque cirurgias são muito mais invasivas, cirurgias possuem muito mais riscos do que um parto, que é normal, que é natural. O bebê, quando ele é gerado e está pronto para nascer, ele vai nascer, né? Não existem limitações para o corpo em relação a isso, né? São raríssimas as exceções que a cesárea realmente salva vidas. 98% das cesáreas a gente sabe que são cirurgias desnecessárias que acabam prejudicando tanto a mãe quanto o bebê, mas isso é história para outro vídeo. Voltando ao assunto do parto, um dos meus maiores medos era a hora que a nossa bebê nascesse, eu não sentisse aquele amor incondicional que as mães falam, que sente e tal. E isso era angustiante pra mim, porque para mim a barriga era só uma barriga, era muito abstrato. Eu não conseguia imaginar que ali tinha um serzinho, uma pessoa e tal. Então, pra mim foi muito difícil assim conversar com a barriga, que eu sei que é super importante, mas não rolou comigo. Na última semana que eu falava algumas coisinhas com a barriga e tal, mas não era algo assim tão profundo, ai meu Deus, eu já te amo mesmo. Não era isso. Então isso era um dos meus maiores medos. E que eu caí no clichêzão assim, ó, total. A hora que ela nasceu, aquilo transbordou assim de uma forma. É um amor que a gente não explica, que a gente só sente, que chega a doer de tanto amor.
por algo que tá ali há alguns segundos no teu braço e não tem como explicar. É como se você conhecesse aquele ser ali a sua vida inteira e não aqueles segundos ou então os 9 meses de gestação. E isso me deixou chocada, assim, né? Porque era um dos meus maiores medos e se tornou um amor, assim, indescritível. E aquilo se misturou com o amor ao bebê e com o amor que já era incrível meu relacionamento com o meu marido e ficou muito mais. Foi algo, pra mim, assim, insano, que eu nunca senti na minha vida e que, óbvio, né, que melhorou tudo em relação a relacionamento de família aqui em casa. E uma outra situação também, né, que me pegou muito era que, por mais que eu estudei na teoria e tal, eu, Ana, nunca tinha pego um recém-nascido sequer no colo. Então, uma outra preocupação era, meu Deus do céu, que tipo de mãe que eu vou ser, né? Será que eu vou amar? Será que eu vou ser emocionalmente carinhosa o suficiente para essa criança, né? Ou que não vou ser racional demais? E caiu tudo por terra. Na hora que ela nasceu, baixou o download de mãe. Era como se eu já soubesse, assim, fazer tudo que eu precisaria para acolher ela, para aconchegar. Então, meu marido que fala, né? Ela nasceu, baixou o download de mãe e parece que eu sempre fui mãe. E é muito incrível isso, porque realmente bate uma insegurança, por mais que a gente estuda e lê, vê exemplos e tal, mas a gente fica nessa, né? Como que será que vai ser quando chegar a nossa vez, né? E aí eu vou começar contando pra vocês a saga da escolha da equipe de parto, né? Quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma amiga que tinha tido um parto domiciliar e eu gostaria de ouvir como que foi o parto dela e qual a equipe que ela contratou. Então ela veio aqui em casa e ela relatou pra mim como foi o parto dela e foi lindo, foi no apartamento dela e recomendou muito a equipe de parto dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a equipe de parto já no início da gestação e tal, e já contratei essa equipe de parto. Como vocês, né, quem me segue no Instagram sabe que eu sou o tipo de pessoa que prefiro o mínimo de intervenções possíveis, né? Então, eu fiz um pré-natal que seria o mínimo possível. Em relação às diretrizes do Corém, que é o órgão que regulamenta, né, essa questão do parto domiciliar, né? Para o Corém, o meu acompanhamento pré-natal estava o mínimo suficiente. Porém, né, eu tive um super acompanhamento no pré-natal com nutricionista, terapeuta ayurvédica, acupunturista, pediatra e uma médica, né, obstetra incrível, que é a favor do parto domiciliar, né, e foi assim demais. Só que na metade da minha gestação, ela, né, saiu de licença maternidade e teve o bebê dela e também em casa, num parto lindo, domiciliar, e eu tive que continuar o meu pré-natal em outros médicos. E aí foi a pior experiência que eu tive na vida, né? Porque eu sabia que esse momento ia chegar, e aí eu comecei a procurar outros médicos para o acompanhamento final, né, da minha gestação, que estava plenamente saudável. Só que na minha cidade, médicos do plano de saúde, eles são todos cesaristas. Eu liguei, né, para médicos que diziam dizem, né, que são a favor do parto normal, e eu tive que ouvir coisas terríveis, assim, né? Num deles, eu liguei e aí a secretária falou, não, nesse período gestacional nós só recebemos gestação com cesárea agendada. Deu, oi, tipo, tá, ok. Liguei para outro. Aí também a secretária pediu, você quer cesárea ou parto normal? Quando eu disse parto normal, ela não tampou direito o telefone e eu consegui ouvir o que ela disse. e ela falou para outra secretária, que era, né, a secretária do médico mesmo. Ela falou, olha, tem uma grávida aqui que quer se consultar com o médico e tal.
e ela disse que quer parto normal. E ela deu uma baita de uma risada. E a outra secretária falou assim, nessa vida não. e riu, né? Então eu falei, como assim, né? Ok, aí consegui agendar uma consulta com uma médica que também dizem que ela é a favor do parto normal e tal. Fui na consulta com ela. Gente, como assim? Os meus exames estavam incríveis, tudo perfeito, todos os marcadores. E aí ela perguntou, né? Você quer ter parto normal ou cesárea? Eu falei, quero ter parto normal. E aí a conversa começou a ir para um caminho diferente, que é o que ela começou a tentar achar problemas em mim para tentar indicar cesárea. E aquilo foi um absurdo, assim, eu comecei a murchar durante a consulta. E aí ela já começou a dizer que a minha barriga era muito pequena, só olhando minha barriga, ela nem tinha encostado em mim, só olhando minha barriga, mesmo os meus exames, tudo perfeito. E aí eu tive que mostrar fotos de como eu era antes da gestação para mostrar para ela que sim, a minha barriga estava enorme comparado ao que eu era antes. Ali, a partir dali ela perdeu, né, a paciente, digamos assim. Eu já tinha certeza que não iria voltar e ela insistiu, né, em querer fazer uma ultrassom. Ali naquele momento eu falei que não, que eu iria fazer uma ultrassom num local neutro, digamos assim, né? E que naquele momento ali eu não queria fazer. Então ela mediu a minha barriga menos, né? Fez uma medida menor de propósito para pôr na minha carteirinha, para poder dizer lá que eu estava com um bebê de baixo peso que era indicativo de cesárea. E nessa mesma consulta, né, ela queria também fazer exame de toque. Não aceitem exame de toque. Se você não está em trabalho de parto, não tem comprovação nenhuma científica que seja necessário fazer exame de toque para ver o que você... Sei lá, eu não sei nem o que eles veem no exame de toque se você não está em trabalho de parto. É que não faz sentido nenhum. A não ser que você esteja com uma infecção urinária recorrente e tal, e aí eles queiram analisar como está o seu canal vaginal. Fora isso, não faz sentido. Então eu inventei uma historinha falando que não estava preparada para o exame de toque, que eu achei que ali seria uma consulta para nos conhecermos e tal, e que na próxima consulta ela poderia fazer a ultrassom que ela queria e o exame de toque. É óbvio que eu saí dali e nunca mais voltei. Então eu fui fazer a continuação do meu pré-natal no posto de saúde aqui da minha cidade. Fui atendida na primeira consulta por uma enfermeira obstetra incrível, que mediu minha barriga da forma correta e estava do tamanho exatamente do jeito que tinha que ser ali na tabela, né, do tamanho da altura uterina. E eu perguntei algumas coisas pra ela e ela falou, não, essa conduta não é legal e tal, não existe exame de toque no pré-natal e tal. Enfim, ela falou, se todas as grávidas chegassem ali, né, com os exames tão impecáveis e tão perfeitos iguais o meu, né, o mundo seria diferente, ela falou assim. Aí tá, daí passou mais uma semana, eu fui com a consulta com o médico do posto de saúde. E não foi nada invasivo, ele foi muito querido e tal, mas passou algumas informações que eu sei que são equivocadas. Por isso que eu digo que se vocês querem ter parto normal no país onde a gente vive, estudem. Porque se você não estudar e não tiver munida de informação, vai cair numa cesárea desnecessária de um médico mentiroso que vai te induzir a uma cirurgia para sair rapidinho para outra paciente. Porque você é só mais uma. O seu parto é único, mas para o médico você é só mais uma. Então, informação é essencial nessas horas. E aí, voltando à equipe de parto que eu tinha contratado, né? Essa equipe, quando eu estava com 34 semanas, ela simplesmente disse que o meu pré-natal não estava adequado o suficiente para ter um parto domiciliar. Eu sei que é mentira, porque eu li toda a regulamentação lá do Corém, mas é porque eu acredito que elas ficaram bastante intimidadas em relação à quantidade de conhecimento que eu tenho, né, em relação às questões do parto.
e elas têm umas práticas que eu falei que gostaria que não acontecessem. Então elas fugiram do meu parto porque eu estudei demais. Simples assim. Então o que aconteceu? Eu fiquei com muita raiva, óbvio, né? Porque com 34 semanas, gente, eu tive que correr atrás de outra equipe de parto, sendo que aqui na minha região não tem, né? Na minha cidade não tem. Essa equipe já era de outra cidade, é a única equipe dessa outra cidade. E aí eu comecei a correr atrás de várias pessoas que eu soube, né, que tiveram parto domiciliar e quem eram essas equipes. E então, pensa, com 34 semanas, essa nova equipe me aceitou para fazer o parto domiciliar. Então a Andy veio aqui em casa olhar os meus exames, fazer as medições, escutar o coração do bebê, que é o procedimento padrão. E ela é completamente alinhada com o que eu acredito em relação ao que é um parto natural de verdade. Então, e ela falou, não, Ana, teu pré-natal tá impecável, tá dentro de todas as normas. É um dos pré-natais, ela falou, mais completos que ela já viu, né, em termos de exames, de sangue, para saber os parâmetros, de como estava a minha saúde em termos de nutrientes e tal. E ela viu ali, né, que seria um parto bem tranquilo e me aceitou. E foi dessa forma mesmo, foi um parto incrível. Então, depois de contar pra vocês, né, essa saga da equipe de parto, eu dou graças a Deus que a equipe de parto anterior cancelou, porque essa que eu contratei foi muito, muito melhor. E eu não tenho nem palavras para agradecer o que foi, assim, essa assistência que elas fizeram. Foi exatamente do jeito que eu pedi. Elas não interferiram em nada. E quando eu falo em nada, elas literalmente só assistiram o meu parto. E nos momentos que eu solicitei ajuda, aí então elas vieram me ajudar. E foi incrível, era esse jeito que eu queria, porque o meu parto eu gostaria que fosse eu e o meu marido apenas. Né? Então elas respeitaram isso e elas ficaram ali em volta e tal, mas só observando, sem interferir. Claro, né, que em alguns momentos elas tinham que interferir para escutar o bebê, para ver se estava tudo certo e tal, e realmente estava. Então, eu tô muito feliz que esse momento que pareceu ruim, de certa forma, se transformou em algo sublime. E aí eu sempre digo, né, o meu pensamento ele é tão forte e ele é tão positivo que aos 45 do segundo tempo eu consegui uma equipe de parto muito melhor. E agora vamos começar, né, com a parte que é do parto em si. Um dia antes eu estava agindo normalmente, né, no meu dia. Andei de bicicleta várias vezes, né? Porque eu trabalho aqui perto de casa e vou de bicicleta. Não é longe, né? É bem pertinho. Mas também fiz aula de yoga no final da tarde, ali pelas 4 horas, das 4 às 5. Fiz aula de yoga e tal. Que vocês vão ver os exercícios que eu fiz, super alongamento e tal. Vou colocar aqui para vocês verem. Depois disso ainda eu caminhei, né, fui passear com o meu marido e a cachorrada, à noitinha ali, né, e fui dormir super tarde. Eu fiz várias coisas, né, o jantar e tal, e arrumei várias coisas na casa, e eu estava com a adrenalina um pouco alta, então eu peguei no sono, assim, era umas 11h20 para 11h30 da noite. E à 00:03 eu acordo num susto, assim, com um escape de xixi. Estranho, porque isso nunca me aconteceu. Então eu fui pro banheiro que eu pensei, meu Deus do céu, essa altura? Como assim, né? Eu me preparei tanto. Como que eu tô com um escape de xixi desse? Aí quando eu me liguei, né? Ai, meu Deus, minha bolsa estourou. Na hora eu já sabia que a bolsa tinha estourado. E aí, por sorte, eu tinha deixado um baldinho, porque eu tava captando água ali pra limpar o box e tal do banheiro. E aí eu lembrei que esse baldinho tava dentro da pia. Peguei o baldinho, deixei escorrer o líquido amniótico ali pra eu ver, né, a cor e tal, cheirei, realmente tinha estourado a bolsa. E aí eu comecei a mandar mensagem, né, para a equipe de parto, avisando, olha, minha bolsa estourou, sabendo que eu teria bastante tempo ainda, né, para esse trabalho de parto evoluir. Mas eu mandei a mensagem já para elas ficarem ligadas, né,
em relação ao que estava por vir. Até porque elas são de uma cidade que leva em torno de 1h40, 2 horas para chegar aqui na minha cidade. E aí, as primeiras horas, eu fiquei 2 horas literalmente limpando o intestino. Então, cada contração que vinha não eram contrações fortes, tá? Eram contrações, assim, bem tranquilas até, e que fizeram toda essa limpeza do meu corpo, né? Então, meu intestino ficou tinindo, limpinho pra hora do parto. E eu, ali, né, durante esse processo, eu sentia muita sede, bebi muita água. Então, desde quando estourou a bolsa até a hora que a Laura nasceu, eu devo ter tomado mais de 5 litros de água, entre água e água de coco. E nisso, o meu marido, ele começou a ter os mesmos sintomas que eu. Então, eu sei que essa parte pode ser meio engraçada, mas eu estava no banheiro e ele estava no outro. Foi muito engraçado, ele sentiu todo o trabalho de parto junto comigo. E aí chegou ali às 4 horas da manhã, né, entre uma contração e outra, e eu já tinha ido tudo que eu precisava no banheiro. Eu tava tentando relaxar e tal, porque eu sabia que ainda eu não estava em trabalho de parto ativo. Só que às 4 da manhã as contrações começaram a ficar mais fortes, mas não era uma dor insuportável, mas mais fortes. Então eu comecei a pensar assim, tá, eu acho que agora já tá na hora de ligar pra equipe de parto, porque pode ser que eu tenha um parto rápido, pode ser que não. Eu me preparei para ter um parto super rápido, né? Então eu tava naquela esperança que vai vir, né? O bebê vai vir a jato. E aí às 4 da manhã a gente ligou, né, pra elas, pra Andy, no caso, né? E o Ricardo fez um vídeo para mostrar o tempo, né, de contração, os intervalos também, e como eu estava me sentindo, porque elas falaram, né, a Andy falou que conforme a vocalização da mãe, elas sabem se o parto já está ativo ou não, né? E aí elas vieram. Às 6 horas da manhã, elas chegaram. A Andy chegou antes, né? A Jamile chegou depois. E às 6 horas da manhã, eu já estava com umas contrações um pouquinho mais fortes. Ali, eu já tinha dilatado, acho que estava com 8 ou 9 centímetros às 6 da manhã. Então, eu dilatei tudo isso com contrações muito suportáveis, né? Foi essa parte, assim, da meia-noite às 6 da manhã foi bem tranquilo. E o que aconteceu, né? Aí começaram a vir as contrações do expulsivo ali pelas... Eu acho que já eram umas 6h40, perto das 7 da manhã, porque eu lembro que da hora que elas chegaram, né, até as contrações mais fortes, bem ativas, foi quase 1 hora. Porque por mais que a gente entra na Partolândia, eu tentei literalmente estar completamente presente. Eu queria sentir tudo, mesmo assim, eu queria sentir todas as sensações do trabalho de parto, eu queria sentir todas as sensações do meu corpo todo, assim, então eu conseguia sentir todos os músculos, eu estava muito presente, então eu tenho uma percepção muito boa em relação aos tempos, né, de como as coisas estavam acontecendo. E o meu marido ali, né, junto comigo, o tempo inteiro do meu lado, então ele o tempo inteiro me dava água de coco, e chegava na hora das contrações, ele tava ali firme comigo, me dando a mão. Foi bem emocionante, assim. O Ricardo, ele sempre foi muito parceiro em tudo, né? A gente sempre fez muita coisa juntos, e ele sempre foi esse cara que, por mais que ele é tímido e tal, para as outras pessoas, comigo ele sempre foi muito acolhedor. E muito solícito, né? É a forma que a gente se trata. E ali não iria ser diferente, né? Num dos momentos mais incríveis da nossa vida. Até porque a maioria das coisas que eu estudei para a preparação do parto, ele estudou junto comigo. Então ele sabia o quanto aquilo ali era importante para mim. Por isso que ele sentiu tudo comigo. Ele estava por dentro de tudo que estava acontecendo. E isso foi ai, sei lá. Eu não tenho palavras para descrever.
Eu ia tentar não chorar. Mas vamos lá. Só de lembrar de tudo isso, né? Porque é muito incrível mesmo ter a oportunidade de estar ali com o cara que você ama, né, há tantos anos, e saber que ele tá ali de todo o coração e entregue e sentindo tudo aquilo contigo, é algo que é memorável, assim, e eu nunca tinha visto nada parecido, assim, eu nunca tinha presenciado algo tão incrível de outra pessoa, assim, sabe, comigo. Tá aqui, a gente tá aqui. Agora não estamos na família. Oi, princesinha. Oi, princesinha. Então, nesse momento que as parteiras chegaram, ali, que eu já estava com dilatação total, elas sabiam que, mais ou menos, que o parto demoraria um pouco. Segundo a Andy, foi um parto rápido, né, pela minha idade, né, eu já tenho, eu pari com 36 anos, então não sou novinha, e segundo ela, foi um parto rápido. Então, das 7 da manhã, quando ali começou o trabalho de parto ativo, que eu já estava com dilatação total, e eu comecei o expulsivo, a Laura descia muito devagar mesmo, assim, e eu sentia cada milímetro que ela ia descendo. Então, por mais que eu tava assim, ó, eu estava exausta mesmo. Eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo pra vocês. E eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais. A minha mãe já tava super desesperada, né? Era, acho que 10 horas da manhã eu tava ali no trabalho de parto ativo, com aquela exaustão toda, eu realmente não aguentava mais. Porém, por mais que eu externava, né, esse eu não aguento mais, eu berrava, né? Desistir não seria uma opção nem pra mim e nem pro Ricardo, né? Mas eram umas 10 horas da manhã, a minha mãe, né, a gente chamou ela às 6 da manhã, era 10 horas da manhã, ela tava desesperada. E aí ela chamou o Ricardo, ela vai me matar porque eu tô contando isso. Mas ela chamou o Ricardo e falou assim, olha, tá na hora de tomar uma atitude e levar ela pra fazer a cesárea. Ela tá sofrendo demais, mas eu não tava sofrendo, eu estava vivendo o parto, né? Quando eu falava eu não aguento mais, não era de sofrimento, eu não sei explicar, né? Eu só queria, porque eu queria logo que a Laura estivesse nos meus braços, né? Mas eu tava vivenciando tudo aquilo e não foi de verdade, assim, não foi algo tão sofrido como eu imaginei que talvez seria. Porque entre uma contração e outra, tem um tempo que a gente consegue descansar, né? Eu não conseguia dormir da forma que há muitas gestantes falam, né? Que durante o trabalho de parto elas conseguiam dormir entre uma contração e outra. Eu não consegui dormir porque não era um horário que pra mim seria propício, né? Pra dormir, né? De manhã, naquela hora ali. Então eu relaxava, eu descansava e quando vinha uma nova contração, eu pulava da cama. Então, chegava no momento de relaxar, eu deitava na minha própria cama, num ambiente super aconchegante. Aí eu pedia para desligar o ar-condicionado, coisas que não são possíveis, né, dentro de um hospital. A luz, vocês vão ver que os trechinhos que eu colocar aqui, né, que eu consegui tirar da filmagem que a minha mãe fez, a luz estava bem baixa, por mais que era de manhã, né, e estava um dia claro, as cortinas estavam fechadas, tava luz vermelha no ambiente, então estava bem escurinho, bem aconchegante. E entre uma contração e outra eu sentia frio, então eu pedia para desligar o ar-condicionado. E quando vinha a contração eu sentia um calorão, assim, aí eu falava, liga o ar-condicionado. E aí eu pulava da cama e ficava na posição que eu me sentia mais confortável. E o Ricardo ali, então chegou ali pelas 10 horas, ele me colocou num pano, ele fez literalmente o papel de uma doula, que foi de me dar toda essa assistência ali,
E quando eu falava que ele pariu junto comigo, ele ali segurando, né, aquele tecido, vocês vão ver, segurando o tecido e eu me pendurando literalmente no tecido e ele segurando esse tecido. Então, ele fez muita força comigo durante o trabalho de parto e ele vocalizava junto comigo. Então, quando vinha a contração, que eu fazia força lá embaixo para fazer o expulsivo, que eu ia berrando, né, fazendo essa vocalização, ele fazia tudo comigo. Ele me incentivou do início ao fim. Foi incrível mesmo. A minha mãe berrava atrás, só que por mais que a minha mãe tava ali gritando, eu sei que ela tava gritando porque eu assisti os vídeos, mas na hora eu não ouvia a voz dela, eu tava 100% conectada com o meu marido, 100% conectada com ele. Então eu ouvia só a voz dele. E aí tinha momentos que eu olhava pra Andy, né, que aí ela ajudava também, ela falava, pode vocalizar, vai, força lá embaixo e tal. E teve vários momentos que daí teve umas horas, né, que eu pedi pra ela, assim, toca lá embaixo, né, na minha pelve, pra ver se eu tô realmente fazendo a força no lugar certo. Porque era 10 horas da manhã, eu tava muito cansada. E olha que eu tenho muita resistência física. Parir, olha, é muito mais do que uma maratona. Correr 21 quilômetros é fichinha perto de parir. Pedalar 10 horas seguidas, fichinha perto de parir. Então, assim, realmente, olha, mães, vocês são muito guerreiras, porque eu me preparei fisicamente e ainda eu estava muito cansada, realmente. E aí, voltando, né, ao assunto da minha mãe, nenhuma mãe quer ver a filha sofrer, né? Então, a minha mãe, por mais que ela teve 2 partos normais, ela não estava preparada para ver a filha dela ali sofrendo, né? Não estava sofrendo, né? Eu só estava tendo uma criança. E ela chegou pro meu marido e falou, olha, tá na hora de levá-la pro hospital para ter uma cesárea. A sorte que o meu marido fingiu que nem ouviu o que ela falou. Ele literalmente falou, olha, sai do quarto, vai lá fora respirar. A minha mãe ficou um tempão fora do quarto, justamente por isso, para ela recuperar as forças dela, assim, em relação a me ver ali naquela situação. E o Ricardo ficou firme comigo, assim, ó, parceiraço. Por isso que eu digo que é muito importante a gente ter conhecimento, porém a pessoa que nos acompanha no parto ter tanto conhecimento quanto a gente. Porque se ele não tivesse estudado junto comigo, ele ia cair na conversa da minha mãe, que é o que acontece em muitos partos, onde a mãe quer ter o parto normal e o médico vai lá na orelha do marido e o marido convence a esposa e cai numa cesárea. Então é muito importante que o parceiro esteja assim, ó, 100% alinhado com a gente para que tudo flua bem. Então, por isso que eu tava 100% conectada com o Ricardo e ele 100% conectado comigo. E ele sabia que eu não ia desistir, né? Então, a gente brinca, né, que teimoso é quem teima comigo. Porque nessa parte eu sou muito teimosa e ele sabia o tempo inteiro das minhas questões em relação a que cesárea pra mim não era uma opção. Não era mesmo, né? E tava tudo muito bem, os batimentos cardíacos dela estavam perfeitos, não tinha porquê, né, eu não estar ali conectada e feliz em relação ao que estava acontecendo, né? E às 10 horas da manhã, que eu falava que eu já tava exausta, né, já dava pra sentir a cabeça dela, já tava um tanto assim aparecendo a cabeça dela, e eu peguei e senti, né, porque eu queria sentir tudo, então fui lá, eu senti, daí eu, meu Deus, ela já dava pra ver que era cabeludinha. Ai, gente, sei lá, foi mágico, assim. E por mais que durante todo o trabalho de parto eu ia perdendo o líquido amniótico, como eu bebi muita água durante o trabalho de parto, o meu corpo, né, a placenta ali, ela vai produzindo mais líquido amniótico. Então, quando falam pra você assim, estourou a bolsa, corram pro hospital, bebam água, que o teu corpo vai produzindo mais líquido amniótico e tá tudo certo. A gente pode ficar 24 horas, pelo menos, depois que estourou a bolsa em trabalho de parto e vai ficar tudo bem com o bebê. Porque essa cena, né, de, estoura a bolsa e faz tchá. Gente, isso é coisa de novela, de filme que... Isso...
Olha, é raríssimo acontecer na vida real esse negócio. A gente vai perdendo líquido aos pouquinhos. E conforme a gente vai perdendo e a gente vai bebendo água, o corpo vai produzindo e tá tudo certo. Então, não caiam nessa assim, tipo, ó, você tá perdendo líquido amniótico, seu bebê tá entrando em sofrimento fetal, vamos para a cesárea. Se o batimento cardíaco estiver ok, não tem por que se desesperar. Tá tudo certo e você pode continuar tendo o seu trabalho de parto e parir de forma normal. E aí chegou, né, às 11 horas, e aí eu estava no expulsivo. E não foi um expulsivo assim, foi uma contração e puf, não. Eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos no expulsivo. Depois do parto eu acabei estudando, né, por que o meu expulsivo demorou um pouco mais do que outras pessoas, apesar de ter sido rápido, né, segundo a experiência das parteiras. E aí, o que acontece, né, a Laura, ela estava com o bumbum aqui na minha esquerda. E aí, pro bebê nascer, eles precisam girar. Então, se o bumbum do bebê está aqui na nossa direita, eles só precisam girar 90 graus para nascer. E aí é rápido. A Laura estava com o bumbum para minha esquerda, então ela teve que girar 270 graus. Por isso que demorou na minha percepção, mas segundo a enfermeira obstetra, não. Então, essa meia hora ali, né, de expulsivo foi várias contrações, eu não sei te dizer aí agora quantas, né? Mas ali eu não aguentava mais e aí eu já não queria mais ficar pendurada no Ricardo, porque eu entendi que agora, aquele momento ali, eu sabia que ela ia nascer. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu sabia que ali ela iria nascer. Então, toda a contração, a partir ali das 11 horas da manhã, eu ficava de cócoras. Eu vou colocar aqui uma imagem pra vocês, que não é de cócoras com o joelho apoiado. Eu fiquei de cócoras na ponta dos pés, assim. E aí o Ricardo, ele ficava na minha frente, então eu estava apoiada na minha mesinha de cabeceira, e o Ricardo ali na minha frente me apoiando e tal. E aí eu senti o tal do círculo de fogo. Ali é uma sensação assim, que queima, literalmente queima, mas naquele momento, assim, a emoção era gigantesca, porque eu sabia que era ali que a Laura ia nascer. De novo. Só de eu lembrar, vem essa emoção tudo de novo, sabe? Então, assim, ali naquele momento eu sabia que ela iria nascer. Então, quando ela encaixou, que eu senti o tal do círculo de fogo, que é essa queimação, que é literalmente essa queimação, eu não consegui mais nem levantar. Então eu fiquei de cócoras entre uma contração e outra. Então ela encaixou, eu senti o círculo de fogo, e aí eu não consegui mais ficar em pé, eu fiquei na posição de cócoras. Na contração seguinte ela nasceu. E aí ela nasceu inteira, assim, né? Normalmente nasce a cabeça, e aí na próxima contração você tem um alívio, na próxima contração o corpinho sai fácil, assim, né? Porque ele é muito menor que a cabeça. E ela nasceu inteira, assim, e nasceu de olhinhos abertos, bem tranquilinha, olhando, assim, pra gente. E aí ela veio pro meu colo, e aquele cheirinho gostoso que eles têm na hora que nasce é tão gostoso. E aí o Ricardo já tava ali junto comigo, e aí as parteiras colocaram os paninhos em cima dela pra aquecer e tal, e ela já, na hora, já veio aqui pro meu colo, e ela ficou um tempão no meu colo, e na hora, assim, a gente tava naquele êxtase de amor, e eu só conseguia cheirar ela e abraçar o Ricardo. Foi super emocionante, assim, nós dois chorando juntos. Foi o maior amor que eu senti na minha vida. O ambiente todo, assim, foi tomado por esse amor.
E é aquilo que eu descrevi, né? O Ricardo, ele pariu comigo, então ele tava sentindo tudo aquilo comigo, porque ele disse que o cheiro no ambiente era um cheiro inexplicável. Por mais que o parto, ele é algo que muitas pessoas acham que ele é nojento, né? Mas ele não é nojento, ele é algo fisiológico, né? Então tem muito líquido, tem muito sangue. Durante as contrações, como eu bebia muita água, eu fazia xixi também nos tapetes absorventes. E quando o bebê nasce, né, que aí termina de sair o líquido amniótico e vem ali o vernix, e na hora a hora que ela nasceu e saiu todinha, ela já soltou o mecônio, então foi tudo perfeito, e ela levou assim uns 40 segundos para começar a chorar, e aí ela ficou, esses 40 segundos foram eternos para mim, é como se ela tivesse meia hora me encarando, olhando nos meus olhos, por mais que a gente racionalmente sabe que eles não enxergam, mas a conexão que a gente tinha, ela olhava pra mim e olhava pro Ricardo, é como se a gente se conhecesse a vida inteira, que aquilo ali não eram segundos, eu não sei explicar, né? Ela estava 5 anos nos aguardando, né, pra esse momento, então, quando ela começa a chorar, é algo que não cabe na gente, né? Então nós ficamos muito felizes. Tem um vídeo, né, que já tem no meu feed desse momento, vou colocar aqui pra vocês também. E quando ela começa a chorar, tem um momento também que a gente ainda não tinha, que a conexão ali era tão grande, era uma energia tão inexplicável naquele quarto, naquele momento, que nós esquecemos de ver se era menino ou menina, por mais que eu sentia, né, eu sabia que era menina durante a gestação. Na verdade, antes de engravidar, eu já sabia que era menina. Chegou. Oi, mãe. Oi, Ai, meu. Ai, sou eu. Ai, meu Deus. O amor da tua vida chegou, Aninha. Tá começando a respirar. Ai. Ai, isso aí. Chora que eu quero ver você chorar. Ai, que vale a pena. Ai, eu sou linda. Agora tem que ver o que é. Eu falei que vale a pena. Agora tem que ver o que é. E aí a parteira, ela fala, eu não vi o que é, né? E aí minha mãe começa a dizer, quem é, né? E aí a gente olha ali e realmente era uma menina. E no momento do nascimento dela, e a gente fica, né, é uma menina e tal. E aí o Ricardo, aquela emoção toda e tal, e aí ele pergunta pra mim depois de um tempo, né, agora eu posso dizer que ela nasceu e tal, e aí a primeira pessoa que ele ligou foi o pai dele. E aí a minha mãe também avisou, a minha irmã avisou o meu pai, e a gente tava ali mergulhado naquela sensação toda, foi incrível. A minha irmã, bem louca, assim, ela mora em São Paulo, ela pegou o primeiro ônibus que tinha de São Paulo aqui pra Jaraguá, e chegou no outro dia já de madrugada para conhecer, né, a sobrinha dela, porque ela acompanhou, né, a Nádia foi a primeira pessoa da qual eu falei que estava grávida, então ela acompanhou a gestação desde o início, né, então essa primeira hora ali, né, a gente esperou o cordão umbilical parar de pulsar, o Ricardo foi ali, cortou o cordão umbilical, quase que a gente perdeu essa cena, porque o Ricardo, ele é bastante ansioso, e quando a minha mãe foi filmar, assim, ele já tava passando a lâmina no cordão umbilical, e aí eu fiquei ali com a Laura no meu peito, então a hora que ela quis, né, pegar o peito, ela já pegou de cara, pegou certinho, né, a boquinha ali, tão fofinha.
E aí chega a hora, né, de parir a placenta. Então começam as contrações e não são iguais às contrações do trabalho de parto, mas a gente tem que parir a placenta. Então demorou assim em torno de, acho que 1h30, né, até eu começar a ter as contrações para parir a placenta. Enquanto eu estava ali parindo a placenta, eles pegaram a Laura para fazer os primeiros exames, né, ver se estava tudo bem, também para pesar ela. Então ela nasceu um bebezão, 50 centímetros, 3,40 kg, né, então aquela mini barriga que todo mundo estava ansioso, né, para dar aquela alfinetada, falando que seria um mini bebê, né, tem uma nomenclatura específica para isso. E não, nasceu uma bebezona comprida e fofinha e tudo certo com ela, tudo perfeito. Então foi incrível. A gente ficou essas primeiras horas ali com ela, sabe, do nosso quarto, no aconchego da minha casa. E eu não tenho palavras para agradecer, né, a equipe das parteiras. A minha mãe, que por mais louca que ela seja... Ai, meu Deus do céu. Valeu a pena ela estar ali junto, mas vai ser o único parto que ela vai ver na vida. Eu já falei pra minha irmã, não chama a mãe. Ela não tem estrutura psicológica pra aguentar olhar as filhas dela sofrerem. Eu não pretendo ter outros filhos, mas se eu por um acaso mudar de ideia, ela não vai estar durante o meu trabalho de parto, apenas o Ricardo e a equipe. E hoje a gente tem aqui, né, essa fofura que é a Laura. Eu vou colocar aqui umas imagens dela recém-nascida, tão fofinha, gente, tão gostosinha. Ai, gente, e o cheirinho que fica é indescritível. Eu sei que tem gente que fala, ai meu Deus, o vernix, que gente, não é nojento, o cheiro, ai, é inesquecível, o cheiro é inesquecível, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu sei que ele foi longo, mas eu tinha muita coisa para contar para vocês. De novo, né, foi uma das aventuras mais incríveis da minha vida. Não chega nem perto, eu acho que... Olha, nada do que eu tenha feito até hoje, que foi muito emocionante, chegou perto do que foi parir essa minha pipoquinha, né? O meu pacotinho, o meu nene. Porque ela teve muitos apelidos durante a gestação e até hoje a gente continua chamando ela assim. E a escolha do nome foi muito engraçado, porque a gente ficou a gestação inteira falando que seria ou Alana ou Luísa. E quando nasceu ali essa presença energética dela, a gente viu que não tinha a ver nem com um nome nem com outro. E por isso que nós demoramos, né, pra dizer o nome, porque a gente só teve certeza da escolha de Laura depois de 3 dias que ela já tinha nascido. Aí a gente definiu, não, realmente ela tem essa força, né, desse nome Laura, e ao mesmo tempo essa doçura de um nome curto, de um nome delicado. E a gente registrou ela só depois de 3 dias, justamente por causa disso. Então está aí a nossa Laura Vilgues, super saudável, e eu também, né, super saudável. Não tive nenhuma laceração. Eu tive uma fissurinha que foi como se fosse um arranhão. E a minha recuperação pós-parto foi incrível. Em 2 dias eu já estava super recuperada. Usei, né, um óleo cicatrizante de copaíba. Então em 2 dias já estava tudo certo ali na região vaginal. Também o meu sangramento, ele perdurou por uns 25 dias, mas com fluxo bem pequeno. E depois disso ali ainda ficou uns 5 dias saindo, assim, um pouquinho rosadinho, né, algo um pouquinho viscoso, rosadinho. Então hoje, né, a Laura já tá com 38 dias, eu já não tenho mais nenhum sangramento. Meu útero ainda está encolhendo, né, então eu tô ainda com o útero aqui um pouquinho evidente, né,
mas de resto, assim, eu estou ótima. Estou voltando, né, aos poucos às minhas atividades. Estou respeitando ainda os 45 dias, por mais que eu já tenha, né, pique de querer fazer as coisas e tal, eu ainda estou me resguardando para que tudo aconteça de uma forma leve, né, e muito bem. Então, obrigada, né, se você assistiu até aqui. Caso queira acompanhar, né, um pouco mais dessa história toda, como foi a minha preparação para essa gestação e como está sendo, né, esse pós-parto, fique ligado aqui, né, nos vídeos que eu vou começar a produzir para cá, e o meu dia a dia, né, lá no meu Instagram, no anavieira.y. Lá sim, aí vocês vão ver, né, a forma que eu vivo e que eu conduzo esse pós-parto, minha alimentação, atividade física e muita informação, né, das quais eu estudei para me preparar para essa gestação, para que a gente quebre muitos mitos que são colocados nas mulheres, né, muitos medos, na verdade, que são colocados nas mulheres em relação à gestação, ao parto e ao pós-parto. Até a próxima!